apresentações em público. Frederico, muito obrigada pela sua presença no Panorama de hoje. Obrigado a vocês. Frederico, nós vimos que uma trajetória política, ela se constrói ao longo dos anos, né? A história é feita ao longo dos anos. Mas o marketing, ele tem um papel importante, né? Na hora do candidato fazer aí suas palestras e tudo mais. Agora, eu queria saber qual que é o papel do marketing na política. Olha, Betânia, o marketing ele é entendido, né, como uma atividade humana para satisfazer as necessidades e desejos das pessoas através de processos de troca. Sendo assim, é importante entender que existe um desejo da sociedade, um desejo das pessoas em escolher representantes que consigam expressar junto ao público, junto à sociedade de modo geral, as suas necessidades. Então, o marketing ele se torna fundamental também dentro dessa área que é a política, porque a candidata, a pessoa que está se propondo a representar uma parcela da população junto a essa sociedade, tem que ser capaz de vender e vender-se enquanto um produto também, para que obtenha esse sucesso ao expressar suas ideias ou a representar interesses dessa sociedade junto aos públicos. E a gente sabe que os públicos são bem divergentes na sociedade. Quer dizer, mas aí onde que entra o marketing, como que ele contribui na hora da campanha? Bom, na campanha, a preocupação, como foi colocado no início desse programa, o excesso é prejudicial, mas também, por um outro lado, o desleixo ou a não observância desse aspecto também é prejudicial. Nós não podemos deixar que você, candidata, por exemplo, coloque um passo à sua frente, mas não haja em direção a esse passo. Ou seja, você tem que caminhar planejando sua estratégia, como que você vai atuar, como que você vai expressar diante das pessoas. Isso tudo é uma preocupação mercadológica. Quer dizer, é um trabalho que vai desde o comportamento até a postura, até a maneira de se vestir. Isso é o papel do marketing, uma orientação. Sim. E especificamente o marketing, né, nós poderíamos dizer, existe um núcleo comum que se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Mas as candidatas, elas têm uma preocupação adicional em relação aos homens, porque as mulheres, elas são mais observadas, culturalmente dizendo, na nossa sociedade, ela é mais observada nesses aspectos que você diz, por exemplo, da questão do vestuário, do comportamento social, e isso vai afetar a imagem que essa pessoa está transmitindo para os demais. Então, a mulher, ela é mais cobrada nesse aspecto. Na hora de traçar uma estratégia, qual que é a diferença, então, de estratégia para homem e de estratégia para mulher? Eu costumo dizer o seguinte, a mulher, como é mais observada, ela vai ter que ter uma preocupação, vamos dizer, um pouco superior à do homem. Eu estava até comentando há alguns minutos atrás, dizendo com o colega o seguinte, o homem, por exemplo, ele, dentro da nossa sociedade, é permitido que ele tenha, por exemplo, alguns cabelos brancos. Culturalmente, para a mulher, se ela não se preocupa com essa, eu estou dando um pequeno detalhe, essa simples questão, ela pode ser interpretada como uma pessoa desleixada, não organizada, não cuidadosa. E o eleitorado, o que ele imagina? Se a pessoa não cuida de si próprio, o que ela fará com o meu dinheiro? Né? O que ela fará como representante num meio político? Então, a pessoa acaba passando a sua imagem pessoal, a sua imagem acaba afetando também o seu lado profissional. Um candidato que já tem uma imagem ruim, há como o marketing reverter essa imagem? Olha, totalmente, nós não podemos dizer que o marketing é um milagre que vai fazer com que mude totalmente a imagem das pessoas. Mas é possível, sim, o marketing contribuir para que melhore a imagem de uma pessoa, sem dúvida. À medida que a pessoa começa a se desenvolver, ou a ser treinada, ou a treinar-se, que é possível também você próprio se treinar, nessas habilidades, por exemplo, de expressar em público, de se apresentar diante de outras pessoas, isso tudo vai fazendo que seja possível reverter
uma posição que de repente as pessoas já têm pronto daquela pessoa. Agora, Frederico, uma curiosidade. Normalmente quando a gente vê algum candidato fazendo, principalmente a prefeito, né, a governador, o candidato, né, o homem, ele faz questão de apresentar a sua família, esposa, filhos, a maneira que vive, muitas vezes leva até pai e mãe para a televisão para poder apresentar. A mulher, a gente não vê muito isso, não. No marketing, na propaganda de mulher, a gente vê muito pelo contrário, a gente vê a mulher mostrando força, mostrando coragem, e a questão da família não é muito vista como do candidato. Por que há essa diferença? É questão de reforçar papéis? Você acha que... Eu acredito, eu penso que a mulher, como eu já falei, pelo fato de ser mais cobrada, parece que culturalmente também a mulher tenha que mostrar uma energia adicional, uma força, que parece que a sociedade já atribui isso como um dom natural do homem. E aí a mulher tem um esforço duplo, adicional, de ter que mostrar essa garra, essa determinação, e de repente ela foca o seu trabalho, a sua campanha, numa imagem mais de mostrar essa força, essa determinação. E de repente ela pode estar cometendo um erro, esquecendo, por exemplo, de valorizar esse aspecto familiar, que eu penso que é importante, porque a sociedade, o núcleo da sociedade, a célula da sociedade é a família. E a família é um apelo emocional, é um apelo importante em qualquer apresentação em público, sem dúvida. Uma apresentação em público para mulheres e homens, principalmente para as mulheres, que é o nosso caso aqui, o Panorama Mulher, qual conselho você daria, assim, este é fundamental, você não pode esquecer, porque senão você pode perder uma eleição? O que a mulher não pode esquecer de jeito nenhum? Olha, eu penso que, como eu já afirmei, eu penso que a mulher não deva esquecer, porque um dado cultural é importante, não deve esquecer da sua apresentação pessoal, da sua imagem, do seu vestuário. Como eu já disse, né, eu tenho alguns cursos e as pessoas, às vezes, meus alunos dizem o seguinte: mas o que tem um impacto? Me dê um exemplo prático de um impacto de vestuário na imagem da mulher. Um paletó, um simples paletó, seja um terninho, um taillé, um paletó em cima da roupa que a mulher usa, já traz um impacto totalmente diferente, é um pequeno detalhe que já traz um impacto totalmente diferente na imagem da mulher. Então, uma mulher, por exemplo, que está um pronunciamento num discurso, ou no trabalho de campanha, ou num almoço de negócios, ou numa aula, numa homenagem, onde a mulher estiver, se ela tiver um simples paletó, isso pode contribuir fundamentalmente para ela ter o quê? Onde colocar as mãos, por exemplo, porque tem pessoas que não sabem o que fazer com as mãos, não é isso? Então, um simples detalhe de um bolso, um roteiro, de repente você vai fazer um pronunciamento e você precisa de algumas informações para você ir articulando as suas ideias, você tem um lugar para pôr o roteiro, você de repente tem sudorese nas mãos, né, que é o suor excessivo nas palmas das mãos. A pessoa numa situação tensionante, o paletó para a mulher pode contribuir. Então, resumindo, um exemplo bem prático é o vestuário, por exemplo. Eu acho que a mulher não deve pecar numa campanha no vestuário. Nem o excesso, nem a falta. E nem a falta. Frederico, quem quiser outras informações a respeito de como se comportar em público, como falar em público, como fazer uma boa campanha, qual que é o seu e-mail? Olha, o e-mail é fred.adm.br. E eu tenho um site também, que é o www.fred.adm.br. O ADM é de administrador, ADM. Ok. Frederico, muito obrigada pela sua participação no Panorama de hoje. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu conversei com o Frederico Ribeiro, ele é instrutor de apresentações em público. Nós vamos agora para o intervalo. Na volta vamos falar sobre leucemia infantil. Como enfrentar este problema e onde procurar ajuda. É um instante só.